Pessoal, todo mundo está vendo a minha tela da apresentação? Vocês me informam, por favor? Tá? Tá com o título aí certinho? Obrigado, Roberto. Sim. Sim. Top. Obrigado, gente. Bom, 9:06, pessoal. Só confirmem para mim mais uma vez, todo mundo vendo, né? Eu já não consigo admitir mais ninguém. Vou pedir ao Diego que está me ajudando aí, a admitir quem chegar agora, para a gente poder fazer o nosso trabalho aqui, tá certo? Alguém, por favor, só confirma. Todo mundo está conseguindo ver? Porque teve pique de energia aqui no Rossi e Sim, a tá gente. dando para ver. Top. Obrigado. Então vamos lá, Tá dando para pessoal. ver aqui? Sim, tudo certo, certinho. Obrigado, viu? Vamos Tá lá. tudo certinho. Vamos iniciar. Tema hoje muito interessante, muito instigante, né? Quando me passaram o que eu disse aqui mais cedo, eu trouxe aí memórias de quando a gente chegou na construtora. Todo mundo chega nesse momento, né? Poxa, eu tenho que vender e se a pessoa não quiser comprar, é uma preocupação que a gente tem muito constante, né? Então, o tema contorno de objeções em vendas imobiliárias na prática. Importante aqui é saber o seguinte, nessa live, o que que nós desejamos que vocês depreendam, que vocês aprendam, que vocês saibam ao final. A gente quer que vocês saibam o que são objeções em vendas imobiliárias, por que é essencial dominar essas objeções. Eu vou trazer para vocês quatro principais tipos de objeções no nosso ramo e como contornar essas objeções. A gente precisa trazer para vocês as técnicas de escutar e responder às objeções, quais são as atitudes vencedoras para o corretor Inc. e como transformar essas objeções em vendas de sucesso, tá? Vamos lá. Começando pelo começo, então, o que que são objeções em vendas imobiliárias? Objeções de vendas são contra-argumentos colocados por clientes diante de uma proposta comercial. Ou seja, chego para o cliente, quero vender para ele, ele vai trazer para mim informações contrárias àquele meu objetivo de vender, né? Isso é muito comum. Isso acontece em todos os processos de negociação, de vendas principalmente, porque nem sempre eu tenho para vender aquilo que o cliente quer comprar. E pior do que isso, ou mais difícil que isso, nem sempre o cliente quer comprar, mas o meu papel é vender. Então vamos lá. Por que então é importante dominar o contorno, né, dessas objeções? Por que isso é essencial? Por que isso é fundamental? Por que é que eu preciso disso? Objeções, gente, são barreiras naturais no processo de venda imobiliária. Venda imobiliária, a gente não está vendendo sacolé na esquina, no calor. O imóvel, a gente tem que trazer aquela possibilidade da venda para a necessidade ou para o interesse do cliente. Cada não que eu recebo, ele esconde uma necessidade não atendida ou uma dúvida não esclarecida. Muitas das vezes o cliente não compra porque, de fato, eu não soube vender. Isso acontece, principalmente quando a gente chega, às vezes a nossa insegurança contamina o processo. A nossa desinformação, ela deixa o cliente tão na dúvida que ele já fica sem saber se ele compra ou se não compra, se vai ser um bom negócio ou não. Saber como contornar as objeções aumenta a nossa taxa de conversão e fortalece a confiança do cliente. O cliente precisa estar confiante, ele precisa confiar na gente, ele precisa saber que a gente é o ponto de apoio dele. E é nesse momento que nasce o verdadeiro corretor. Por quê? Eu tive em São José dos Campos, pessoal, me ajude aí, e a gente fez uma dinâmica lá onde eu falei para eles o seguinte: a gente tem que mudar esse conceito de ser tirador de pedido para ser gestor de vendas. Porque o tirador de pedido ele já tem a demanda, é só preencher o formulário, está resolvido.
O gestor de venda é o cara que busca a demanda, pega o produto, faz o encantamento e converte isso em venda. Qual que é o momento decisivo para eu poder fazer esse contorno das objeções em oportunidade? É quando eu consigo transformar as dúvidas, as inseguranças, as incertezas do cliente em oportunidade de fechamento da venda e assim construir um relacionamento duradouro com esse cliente. Por quê? A venda leva um tempo e depois da venda, o pós-venda também, ele compõe esse processo. Por quê? O próprio pós-venda pode ser oportunidade de novas vendas. Para mim, como a gente sabe, isso aqui é muito difundido na construtora e a gente tem experiências e casos muito práticos, tá? Vamos lá. Quais são os 4 principais tipos de objeção no mercado imobiliário? São principais, não são exclusivos, gente. No finalzinho, me lembrem que eu tenho uma surpresinha, um chorãozinho para vocês. Vamos lá. Objeção de preço, de valor, tá? Por quê? O cliente acha o imóvel muito caro ou fora das suas possibilidades. Outra objeção muito comum, a de urgência. O cliente, talvez ele queira comprar o imóvel, mas ele prefere adiar a compra para um momento futuro, para o momento dele. Objeção de confiança. O cliente às vezes quer comprar, precisa comprar, tem dinheiro para comprar, mas ele pode não confiar na construtora, ele pode não confiar no tipo de produto que eu venda, e ele pode não confiar em mim enquanto profissional. Então, a gente tem uma quebra aí que a gente precisa recompor. E objeção de necessidade. Essa aí eu até grifei, negritei, por quê? É aquela dúvida de que aquele imóvel possa atender às reais necessidades da minha família. A gente vai comentar daqui a pouquinho no slide, mas hoje eu vejo sempre que colegas vêm comentar comigo, Adriano, você acredita que o cara quer comprar um imóvel, mas ele acha que não é o imóvel da INC, não é o imóvel que eu vendo? Então a gente tem que ter contornos para poder fazer essa venda acontecer. Vamos em frente. Estudando cada uma delas agora. Objeção de preço. Quem nunca, né, gente? Ouviu aquela frasezinha? Está caro. Eu encontrei opções mais baratas na concorrência. Eu encontrei outro tipo de imóvel cujo preço é mais interessante para mim. O que a gente tem que fazer para poder quebrar essa objeção? Primeiro é justificar o valor. Isso é muito comum. A gente destacar os benefícios do imóvel que a gente oferece, do imóvel que a gente tem para entregar para ele. A localização, às vezes, privilegiada, muitos dos nossos imóveis estão em áreas muito nobres, muito interessantes, áreas em pleno desenvolvimento, áreas onde a agregação de valor no nosso imóvel vai levar para aquilo ali. Os nossos acabamentos. Eu tive conversa um dia, indo até nessa viagem para São José do Rio Preto, com o nosso gestor de manutenção aqui, que é o Vinícius. E o Vinícius, primeira pergunta que ele me fez, ele falou, Adriano, realmente a gente tem que entregar tudo que a gente entrega nos nossos imóveis? Eu vejo que a INC entrega tudo. Entrega acabamento, entrega torneira, entrega vaso sanitário e muitas construtoras não fazem. E aí eu expliquei para ele, falei, Vinícius, essa é a nossa essência. Esse é o nosso diferencial. Essa é a forma de encantamento que a gente tem para o nosso cliente. É um cliente de, muitas vezes, baixa renda, mas que a gente entrega para ele tudo tão pronto, ele não vai ter esse gasto, que para ele o produto se torna interessante. A infraestrutura dos nossos condomínios, incluindo o lazer, incluindo o entorno que a gente melhora, ela também é um diferencial. Então, isso tem que ser uma justificativa na hora que ele falar que está caro. Pode estar caro? Por quê? Na sua Bom dia. percepção, você não verificou tudo que a gente tem de vantagem, de agregação de valor, tá? Outra coisa importante para a gente quebrar essa resistência do preço é o seguinte: é apresentar as facilidades que a gente tem. Mostre para eles que a gente tem opção de financiamento de entrada. A gente tem a possibilidade de colocar intermediárias para eles. A gente tem possibilidade de parcelar em prazos longos. Hoje, de 60 meses. Basicamente, o nosso padrão hoje é esse. Então, assim, são coisas que outras construtoras não oferecem. Vocês sabem disso, porque vocês são profissionais de mercado.
E se ainda não estiverem atentos ao mercado, é bom rever os conceitos, porque a gente precisa trazer essa confiança para o time, tá bom? Compare o custo-benefício, meu amigo. Esse seu imóvel hoje ele está nesse valor, mas daqui a 2, na entrega da chave, já terão transcorrido 3 anos e a valorização de mercado com todo o entorno, inclusive melhorado, porque quando a gente começa a fincar o nosso empreendimento, todo o comércio, toda a estrutura do entorno, inclusive o poder público, fazem melhorias. Então, a médio e longo prazo, esse investimento hoje, ele vai se tornar muito rentável lá no futuro, inclusive se eu quiser vender, se eu quiser desfazer desse imóvel. Tá? Então, são objeções que eu posso, que na hora do cliente que chega cheio de autoridade, cheio de razão, quebrar. Estejam atentos a essa possibilidade de contra-argumentar, de trazer novos elementos para poder tornar mais palpável aquilo que você está oferecendo. Segundo caso prático, né? Segundo tipo de objeção. Objeção de urgência. Meu Deus do céu. Você vai ali, você está ligado no 330, fazendo a venda, pondo todos os seus elementos, todo o seu talento, todas as oportunidades que a empresa tem, e o cliente te freia. Olha, eu posso comprar depois. Eu não tenho pressa. Isso é água fria na cabeça de todos os corretores, todos os gerentes, toda a empresa, porque nós vivemos disso, nós temos urgência, a nossa comissão vem disso, o lucro da empresa vem disso, os investimentos da empresa vem disso. Então, eu tenho que quebrar essa resistência. Eu tenho que quebrar esse tipo de objeção. Primeira técnica, usar gatilhos mentais. Você tem que ir lá no âmago do cliente, lá no interior, lá no pensamento oculto dele e trazer para ele o seguinte, meu amigo, tudo bem, você quer adiar a sua opção de compra, é um direito seu. Acontece que quando você retornar aqui, talvez eu não tenha mais unidades nesse preço, nessa localização, nesse empreendimento, nessa vista. Então, o direito é seu, mas o produto é meu e eu tenho que vender, eu vivo de vendas. Eu não posso fazer reserva, eu não posso segurar essa unidade para você. Então, é mais ou menos o agora ou nunca. Então, não posso deixar o cliente na lama mole, porque ele afunda, ele vai embora. Tá? Então, a gente tem que incutir nele esse gatilho mental. É, realmente, eu posso mesmo comprar lá no ano que vem, mas ano que vem eu vou achar isso aqui que eu quero. Muitas das vezes o cliente fala, não, mas você não tem esse, mas vai ter outro. É outra forma da gente dizer, vou ter outro, mas em outras condições, com outras características que talvez não te agradem tanto quanto você se agradou agora. Tenho que mostrar para ele vantagens imediatas. Por quê? Olha que bacana, meu amigo, você veio na hora certa. Você pode até voltar amanhã, mas não vai ser esse momento onde eu tenho uma condição de preço bacana. Eu tenho um lançamento onde você pode escolher a unidade que você quiser. E outra, comprando hoje, daqui a 3 meses você vem aqui que você vai ver que minha tabela aumentou e você já ganhou dinheiro. Então, vantagens imediatas. E mostrar para ele, levar para ele uma dor que ele não tem, mas a gente tem que ir lá semear, regar, fazer ela crescer, germinar, frutificar, que é o quê? Você vai ter um custo de ficar esperando. Ou seja, o aumento de preço, a perda das condições. E outra coisa, você verificou aí que os juros estão aumentando? Você verificou aí que os custos da construção civil estão ficando astronômicos? Não comprou agora, bacana, eu respeito, mas talvez você, quando voltar aqui, ou você vai ter que desembolsar mais ou você não vai comprar. Então, objeção de urgência tem como a gente fazer reversão. Terceiro caso prático aí, no terceiro tipo de objeção, objeção de confiança. Não conheço bem a imobiliária, né, a construtora no caso, ou estou inseguro em relação a vocês. Podem olhar que eu coloquei uma imagem aí da Inc fora de foco. Por quê? A pessoa às vezes estigmatizou por uma opinião de terceiros, uma opinião alheia, de algum case de insucesso que a gente tenha tido no passado. Então, ele está com uma visão embaçada a nosso respeito.
que tem que acontecer nesse caso? Eu tenho que ser hábil, eu tenho que ser ágil e eu tenho que ter propriedade. Pessoal, alguém com o microfone aberto, por favor. Então, eu tenho que ter propriedade, segurança, habilidade para poder reverter essa percepção embaçada, turva, negativa do cliente. O que eu vou usar para fazer isso? Depoimentos reais. Quantos de nós já não postamos lá no Instagram, fizemos um filmezinho com o cliente, fulano, fala para mim da sua experiência em comprar comigo, em comprar com a construtora, em comprar nossos imóveis. Na própria página da INC a gente tem depoimentos assim, tá, gente? Se vocês não tiverem, é só entrar lá. Muita gente nem entra, mas tem lá. Nós também temos a oportunidade de trazer para ele, às vezes, um cliente que está na hora. Já aconteceu comigo e com alguns colegas das equipes em que eu dividi espaço, de o cliente estar comprando conosco, está inseguro, do lado tem alguém que já fechou negócio ou está fechando negócio, e a gente pode validar aquele depoimento que a gente está dando que o nosso produto vale a pena, com a opinião do cliente que está feliz do lado. Então, isso é contagiante. Então, é pegar bons depoimentos, é pegar boas testemunhas que a gente tem em relação à nossa seriedade, à nossa qualidade, ao nosso atendimento das necessidades e passar para esse cliente que está meio titubeante. Credenciais sólidas. O treinamento receptivo que eu apresentei para o time do Ananias na semana passada, inclusive está disponível. Se vocês quiserem fazer esse treinamento, né, de uma forma mais compacta em reuniões gerenciais, eu me disponho a passar para todos vocês, tá? Então, no treinamento, uma das telas mostra as certificações que a INC tem em nível nacional e internacional. Isso leva à credibilidade. Você sabia que a gente segue a certificação ISO? A gente é certificado pela ISO? Você sabia que a gente está classificado em 15ª posição da Abrainc? O cliente vai começar a falar, poxa, eu não estou falando com qualquer um. Eles são empresa de mercado acreditadas, em uma empresa de acreditação nacional e internacional, tá? Uma outra condição, essa aqui é crítica. O cliente tem que ter confiança no meu trabalho, ele tem que ter confiança que eu trabalho numa empresa que eu também confio. Então, eu tenho que ter transparência total. Meu amigo, trabalho na INC, eu sou testemunha do quanto nós evoluímos, eu sou testemunha do quanto os nossos produtos melhoraram, eu sou testemunha de todo o trabalho que a nossa engenharia hoje faz para poder deixar você cada vez mais feliz. Então, eu tenho que ser essa front page, eu tenho que ser esse representante da construtora para poder fazer uma boa venda, para poder fazer uma boa conversão. Agora, sabe o que não vai adiantar? Se eu não acreditar na empresa, se eu não acreditar na minha capacidade, na minha competência, se eu não acreditar no trabalho que eu faço, gente, pede para sair. Porque a gente vende também incutido no nosso produto credibilidade. Se eu não acredito nem em mim, se eu não acredito na empresa que eu trabalho, se eu não acredito no produto que eu vou entregar para ele, o que eu estou fazendo aqui? Estou ocupando um lugar no espaço. Então, por favor, é necessário a gente realizar essa autoanálise, desenvolver essa autoconfiança para que a gente tenha trazido para o nosso cliente respeito por nós, enquanto profissionais, pelo produto que eu estou entregando para ele, porque vai mudar a vida dele, e tem que trazer confiança da empresa também, para que ele seja também um fiel escudeiro da construtora, que vai propagar, inclusive, indicações para mim no futuro. Tá? O quarto exemplo, né, a quarta objeção importante que eu trouxe para vocês é a objeção de necessidade. Todo dia, toda hora, a gente tem isso nos estandes, nos nossos pontos de atendimento. Não sei se esse imóvel é o ideal para minha família, porque está nesse bairro, é um apartamento assim que, de repente, ele não vai atender todas as necessidades, que eu tenho cachorro. De repente, é um imóvel que está num bairro um pouquinho mais afastado, eu não sei nem se eu vou ficar isolado lá para o resto da minha vida. A gente tem que usar perguntas estratégicas. Faça perguntas abertas para entender as reais necessidades do cliente. Ontem, eu estava apresentando esse material aqui para minha esposa. Ela é terapeuta e hoje ela é treinadora de jovens aprendizes.
E aí ela falou, Adriano, passa uma coisa importante. Ela é coach, né? Então ela falou, passa uma coisa importante para o time de vendas da Inc. Quando for conversar com o cliente e ele apresentar objeções e necessidades, nunca pergunte por quê. Pergunte sempre, anote isso aí, gente, isso é importante. Ela me explicou e eu fiquei assim meio, até na hora meio tonto, assim, pensando quantas das vezes eu perguntei por quê. E quando você dá o porquê para o cliente responder, ele vai ter uma gama de argumentos que vai ser difícil a gente transpor. Agora, quando você pergunta para quê, ou quando você pergunta como, você acaba quebrando, você acaba trazendo uma barreira de limite para ele. Por exemplo, por que você não gostou do imóvel? Ele vai ter todos os argumentos da vida dele. Diferente. Para que é o imóvel que você está comprando? Ele está interiorizando, ele está trazendo para a família dele, para a necessidade dele. Como esse imóvel vai melhorar a sua vida? Você já tirou todos os porquês e você já está trazendo a necessidade dele à tona. Então, eu achei uma dica muito legal, né? Uma técnica muito bacana e uma propriedade muito grande da gente interagir com o cliente. Porque aí ele vai começar a verificar o seguinte: poxa, o cara está pensando na minha vida. Ele está pensando para que é o imóvel. Ele está pensando como é que isso vai me deixar feliz. E eu tiro aquele porquê, que é tudo que ele tem para poder usar, às vezes, contra mim, contra-argumentar aquilo que eu estou apresentando. Uma outra forma da gente descartar essa objeção da necessidade é o reposicionamento. Você tem que conectar características do imóvel como solução específica para as necessidades. Porque você fala, como que esse empreendimento vai agregar na sua vida? Ah, não, eu vou ter um lugar, né, para ter tranquilidade para minha família, meu cachorrinho, né, parece que tem pet place. Então, você consegue começar a destacar aquilo que a gente tem para mostrar. Ah, não, vai mesmo, olha aqui. Olha no book aqui, olha o pet place. Olha aqui no book o parquinho para o seu filho, a casinha do Tarzan que tem aqui. Então, a gente transforma o momento talvez de um litígio, num momento de compartilhamento de interesses. Traga para ele alternativas personalizadas. Porque o imóvel, às vezes, o tamanho não é a melhor planta que existe na cidade. Mas a gente tem um lazer aqui que você vai economizar a sua ida ao clube, sabe por quê? Nosso empreendimento tem piscina. Quando não tem piscina, ele tem uma área de convivência. Quando ele não tem uma área de convivência, pelo menos ele tem itens para eu poder exercitar a minha saúde. Então, eu tenho que trazer alternativas personalizadas do meu empreendimento para a persona dele. É uma forma de encontrar os dois pontos, os dois polos e tirar essa objeção de que ele necessita muito mais do que aquilo. Pelo contrário, eu estou dizendo para ele que tudo que ele necessita eu tenho no meu empreendimento, no meu imóvel e naquilo que vai ser propriedade dele, naquilo que vai ser realização do sonho dele, tá? Técnicas práticas para escutar e responder às objeções. Nossa, Adriano, eu fico muito nervoso. Quantas das vezes, né? Alguns colegas comentam, Adriano, eu perdi a venda porque eu fiquei nervoso. Adriano, eu perdi a venda porque eu não sabia o que falar. O cliente me perguntou tanta coisa, no final eu já não estava sabendo o que eu ia responder. Vamos lá, gente. Fácil transpor isso. É só treinar. Primeira coisa, ouça ativamente. Escuta ativa. Eu estou ouvindo tudo que o cara me falou. Olha, eu tenho filho, eu tenho cachorro, eu trabalho, eu fico em home office, eu tenho bronquite, eu tenho medo de altura, eu não gosto de descer, andar a pé, eu preciso estar mais perto do térreo possível. Peguei um monte de características para oferecer não só empreendimento, como a unidade específica para ele. Mas o cliente, quantas das vezes eu peguei clientes que nem abrem a boca? Ele fala pouco, ele só ouve o que você fala. Então, o que que eu tenho que fazer com esse cliente? Desenrolar a língua dele. É pedir mais coisas que ele me informe para eu poder ir entregando para ele na medida daquilo que eu tenho disponibilidade de entregar. Eu preciso reposicionar. A postura é importante. Se o cliente começa a criar objeção, eu começo a cruzar o braço, ponho a mão na boca, debruço em cima dele, pego o meu celular,
Pega o book para poder conferir se o que ele vai falar eu tenho. Se eu não crio conexão com o meu cliente, eu tiro a posição, né? A posição. Ele tem que saber que eu sou quem está oferecendo e ele é quem está buscando. E entre nós existe toda uma gama de convergência que vai atendê-lo e vai me atender, tá? Uma outra questão é provar com fatos. Isso se volta àquilo que eu disse na questão da segurança, da confiança, da credibilidade, da aderência àquilo que ele busca, né? Do atendimento das expectativas. Então, essas 4 técnicazinhas aí, se eu tiver domínio delas, vai ser quase impossível da gente não fazer a venda, tá? Por quê? Venda é uma arte, gente. Lara deve estar na live, né? A Lara Savino. Lara, uma vez a gente atendendo no Upside, eu atendi com ela, né? Num domingo, um sol louco, e chegou um casalzinho onde a pessoa decisiva era a esposa. Hoje, inclusive, ela é nutricionista do meu filho. Aí foi comentar com o meu filho o episódio. E aí ela chegou, ela falou o seguinte: eu quero comprar um imóvel de vocês. Eu tenho dinheiro para comprar à vista, mas eu não quero gastar o meu dinheiro. Também não vou fazer financiamento porque eu não gosto de pagar juros para ninguém. Teria como vender esse apartamento, gente? Lara está aí, né? Cliente dela, para afirmar que a gente fez a venda e ela saiu feliz, feliz do stand. E nessa conversa com meu filho, comprou um upside Juiz de Fora, um upside Rio Branco. E nessa conversa com o meu filho, ela contou para ele que ela foi totalmente desacreditada. Ela foi achando que ela não conseguiria fazer a compra. Depois, quem quiser, me chama no privado que eu explico como eu vendi. A Lara sabe e a cliente está feliz, tanto que falou bem para o meu filho, né? Graças a Deus. Vamos lá, vamos em frente. Atitude vencedora faz o corretor vencedor. Então, nós precisamos de atitudes vencedoras de vocês, tá? Todos nós temos que ter credibilidade, precisamos acreditar no que nós fazemos para a gente vencer, para a gente converter as vendas que a gente precisa converter. Então, primeira, a Laura falou na live dela, né, que a gente tem que conhecer o produto. Se eu conhecer o produto, eu acredito no produto. Se você não acredita no produto, vai para casa, vai ver sessão da tarde, que é melhor. Se você não acredita no que você está vendendo, primeira objeção que o cliente tiver, você vai concordar com ele e o negócio não sai. Então, acredite no produto. A gente vende os melhores imóveis do mundo. Pode não ser, mas a gente vende o melhor que a gente tem para vender. Então, acreditem no produto. Treine continuamente. Eu tenho visto que os corretores que estão em permanente treinamento, eles vendem. Os corretores que já foram treinados e acham que já sabem tudo, em algum momento travam. E aí desesperam e aí perdem venda. Então, a gente precisa de treinamento contínuo. Estou aqui assumindo o Inc Academy. Daqui a pouquinho a gente tem novidades. Daqui a pouquinho a gente vai ter um Inc Academy cada vez mais crescente, mas a gente precisa que o interesse de vocês também seja crescente, tá? Confiem na empresa, gente. A Laura falou isso também, né? Parece que a gente combinou, mas não foi. A gente não vende aquilo que a gente não acredita. Se eu não acredito na Inc, eu não vendo Inc. Então, vou trabalhar em qualquer outro lugar, porque eu não acredito. O que que eu estou fazendo aqui? Então, a gente precisa confiar na empresa. Ah, mas a empresa está com problema, acabou a acelera. Gente, vamos ser contextualizados? Que mundo é esse que eu vivo, que eu preciso de Bolsa Família, que eu preciso de qualquer benefício que me deem, que não venha do meu trabalho? Cadê o brio de vocês? Cadê a capacidade comercial de vocês? Cadê o propósito de vocês? Porque o maior propósito que a gente tem aqui é o quê? É vender imóvel para ganhar comissão, para ficar rico e ser feliz. Esse é o nosso propósito. Se não for esse propósito também, estou perdido no mundo. Não estou no lugar certo. Tenha autoconfiança. Autoconfiança, o nome já fala, né? Autoconfiança. Então, assim, se eu não acredito em mim, e um dia eu conversando com um corretor, ele falou comigo assim: Adriano, eu estou tão desanimado, eu estou tão, assim, descrente, que nem para escovar dente eu estou olhando no espelho.
pode ser patológico, a pessoa às vezes precisa de um tratamento terapêutico. Tem lá minha esposa, né? Vou indicar. Mas também pode ser o quê? A pessoa às vezes está tão contaminada, isso acontece muito, toda hora eu dou sapatada num aqui, todo mundo sabe, né? A pessoa está tão contaminada com opiniões alheias que ela deixou de olhar para si. Ela olha para o problema do outro e interioriza o problema do outro. Ela olha para o fracasso do outro e interioriza o fracasso do outro. Ela olha para a incapacidade do outro e interioriza a incapacidade do outro. Ela se abandona e deixa todo mundo habitar, morar na cabeça dela. Isso é um veneno, gente. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com uma colega para falar isso. É mais ou menos assim, né? O Tiago outro dia falou isso numa reunião, o Tiago Micucci, não esqueço disso. Cuida da sua vida, né? Falou isso em alto e bom tom. Mas é mais ou menos isso, gente. Cuida da sua vida. Cuida de você, cuida dos seus processos, cuida dos seus leads, cuida da sua venda, cuida da sua empresa, cuida da sua profissão. Se você cuidar, o sucesso é seu, não é de ninguém mais, é seu. Você não tem nada a ver com a empresa dos outros, com a capacidade dos outros, com o trabalho dos outros, com os leads dos outros. Você tem a ver com os seus. Isso é seu, isso é um problema seu, tá? Mas transforme objeções em vendas de sucesso. Objeções trazem oportunidades ocultas para entender e ajudar o cliente. O cliente às vezes está tão perdido, tão deslocado, que você é o ponto de apoio que ele precisa. Domine técnicas e personalize sua abordagem para cada situação. Por quê? Se você souber lidar com cada tipo de cliente, você é o cara completão. Você é o carro elétrico com todos os itens, todos os componentes, econômico, que você faz em pouco tempo, valorizado, porque você é um cara de ponta, você você pode ter a idade que for, você pode ter o tempo de casa que for, você sempre está atualizado. Na Inc, estamos prontos para apoiar o seu crescimento e resultados. Todos os gerentes, todos os diretores, todas as áreas estão aqui em nosso favor. Por quê? Porque a gente é a boca do caixa, gente. Então a gente tem que ter apoio de todo mundo. Ah, mas é tão difícil, é tão... Tudo muda, gente. As coisas estão mudando demais. A gente tem visto, eu tenho ouvido de colegas corretores elogios que a gente não esperava. Gente, microfone aberto aí, por favor. Vamos lá. Dia. Vamos juntos potencializar suas vendas e superar qualquer objeção. Ou seja, tem dificuldade onde não tem. Tem problema onde não tem. Pessoal, tem gente com o microfone aberto, por favor. Adriano, é o Jimmy e o Rogério. Ah, então fecha aí, meus amiguinhos. Eles devem estar no aeroporto, é trânsito, deve ser. Ou eles estão em transe, não é em trânsito, não, em trânsito. Ajuda aí, vamos lá. Com certeza. Os dois. Vamos potencializar suas vendas e superar qualquer objeção, gente. Não, o céu é o limite. O céu é o limite. Não existe impedimento para você fazer a venda. O impedimento é você. O impedimento é a sua preguiça. O impedimento é a sua incapacidade. O impedimento é a sua falta de atitude. Não existe impedimento para você vender imóvel. Teve gente que chegou na Inc e vendeu imóvel no dia seguinte. Teve gente que levou 8, 10, 12 meses para vender um imóvel. Qual que é a diferença de um para o outro? Qual que é a distância de um para o outro? Será que é a atitude? Será que é a capacitação? Será que é o interesse? Será que é o propósito? Se for, a gente tem que encontrar, a gente tem que utilizar as melhores ferramentas para transpor isso. Enfim, não empurre a venda. Se você empurra a venda, ela cai no precipício, você cai junto. Estude o cliente, gente. São pessoas. Eles têm que interagir conosco. Eles têm que demonstrar necessidade ou mostrar oportunidade para ele. Agregue valor à sua solução. A sua solução é o imóvel para ele. É o imóvel que a gente tem para oferecer para ele, com o financiamento que a gente tem, com o pró-soluto que a gente tem, com a entrada parcelada que a gente tem, com o preço promocional que a gente tem. Então, agregue valor à solução que você tem e fala isso com o cliente até babando. Olha aqui o que eu consegui para você. É assim que a gente encanta, é assim que a gente convence. Enxergue as objeções como oportunidade. Por quê? Roberto, Andréia, pessoal mais antigo aí, né, vai lembrar de um desenho que tinha, que o personagem ficava assim, ó vida, ó luta, ó dor. Tem gente mais antiga aí que vai lembrar também. Mais antigo é você, tá bom? Roberto, Então, não leva isso não.
É Não, contigo. né? Eu vou mostrar, é porque a memória já está falhando, mas vamos lá. Esse personagem, gente, quantas das vezes eu passo nos estandes de venda e eu vejo esse personagem lá? Tudo tá ruim, nada serve, não tem solução para nada, a culpa é sempre do outro. Ó vida, ó luta, ó dor. Eu estou aqui, sou Adriano Spatin, estou à disposição de vocês para o que precisarem. Meu papel hoje é esse. Gosto muito de ser corretor, continuo corretor, só não atuo ainda no front, tá? Porque o meu desejo hoje de ver tanta coisa que vai ter em 2026, de repente é voltar aí para a base e abocanhar uma parte desse bolo também. Não sei se vão deixar, mas é um interesse, tá? É, como um chorãozinho, prometi para vocês, gente, é o seguinte: eu vou colocar aqui uma tela, estejam atentos, quem quiser print e siga o que eu vou informar. Eu tenho um brinde especial para os primeiros 30 colegas que fizerem um print dessa figura, postarem lá no Instagram e me reportarem, né? Me marcarem. Aí eu vou entregar um uma novidade, né? Que daqui a pouquinho ela vai estar em linha de produção, todo mundo vai ter acesso, mas esses 30 primeiros vão ter a oportunidade de receber um e-book que eu compus baseado nessa live de hoje, ampliando para 12 contra-argumentos sobre as objeções que a gente pode ter nas nossas vendas. Aqui a gente apresentou os 4 principais e eu vou, nesse e-book, passar para vocês 12, varrendo quase tudo, né? Eu não posso falar tudo porque ninguém é completo, mas quase tudo aquilo que a gente passa nos estandes, nos nossos PDVs, na mesa de atendimento do cliente, tá? Espero que eu tenha contribuído com vocês. Desejo um bom dia. Gostaria muito de receber depoimentos aí que vocês conseguiram contornar objeções baseadas nas dicas que eu dei aqui para vocês hoje. Tá certo? Fiquem com Deus. Excelente dia de trabalho, semana, mês e ano, porque esse ano vai ser muito promissor. Aguarde muito em breve o Eu Sou Inc. aí. Tá certo? Grande abraço, obrigado pela atenção de vocês. Bom Valeu, dia. Adriano. Bom Obrigado. dia. Bom dia. Tudo bem, Adriano? Tô na sua terra Obrigado. aqui, hein? Tô, Muito tô na sua obrigado, terra gente. aqui. Ah, tá 40 certo. graus. 40 graus aqui hoje. É mesmo? Que beleza. Só não deu para ir para a praia, mas tá bom. Ah, levou a boia, pelo menos? Que aqui tá chovendo, que tá de boia, viu? É. Não, aqui tá com muito sol. Não agora, né? Mas à noite deu outra enchente aqui, depois você vai ver aí. Tá Vamos todo lá. mundo aqui, ó. Que Mimi, beleza, hein? Laurinha, Andréia. Boa viagem. Bom, bom. Boa chegada, né? Que vocês estão onde agora? Rio de Janeiro. Continua lindo. Que é isso, hein? Santos Dumont? Santos Dumont. Que beleza. Do ladinho da minha casa futura. Vamos lá. É, eu passei lá, mostrei para eles. Ah, top demais. Tchau, fique com Deus. Abraço, gente. Tudo de bom.